Saudações a todos os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos o capítulo 9, que versa sobre as propriedades das soluções. Mas o que é uma solução? Uma solução é formada quando uma substância se dispersa uniformemente em outra. A capacidade das substâncias de formar soluções depende, então, de dois fatores. A tendência natural das substâncias de se misturar e se espalhar em volumes maiores, quando não são restringidas de alguma maneira. E dois, os tipos de interações intermoleculares que nós vimos na última aula, envolvidas no processo de solução. A mistura de gases é um bom exemplo disso, porque a mistura de gases é um processo espontâneo. Isso significa que ela ocorre por si só, sem qualquer fornecimento externo de energia ao sistema, tá certo? Quando as moléculas se misturam e ficam distribuídas de maneira mais aleatória, há um aumento de uma quantidade termodinâmica chamada entropia. A formação de soluções é favorecida pelo aumento da entropia que acompanha a mistura. Os sistemas espontâneos tendem a aumentar a entropia do sistema. Quando moléculas de diferentes tipos se reúnem, a mistura ocorre espontaneamente, a menos que as moléculas sejam impedidas por forças intermoleculares suficientemente fortes ou por barreiras físicas. Na figura 13.1, a gente apresenta uma mistura espontânea de dois gases, formando uma mistura homogênea em solução. Na verdade, nesse primeiro momento, nós temos aqui o gás oxigênio, representado por duas esferas vermelhas unidas, separados por uma barreira física, do gás argônio, gás nobre, representado aqui por esferas azuis. Se nós tirarmos essa barreira física, espontaneamente esses gases vão se misturar, promovendo aí um aumento da entropia do meu sistema. Três tipos de interações intermoleculares estão envolvidos, então, na formação da solução. As interações soluto-soluto entre partículas de soluto devem ser superadas para dispersar as partículas de soluto no solvente. As interações solvente-solvente entre as partículas de solvente devem ser superadas para acomodar as partículas do soluto no solvente. E, por fim, as interações solvente-soluto entre as partículas de soluto e solvente ocorrem à medida que as partículas se misturam. Soluções são formadas quando a magnitude das interações solvente-soluto são comparáveis ou superiores às magnitudes das interações soluto-soluto e solvente-solvente. Vamos lembrar, porém, as interações intermoleculares que nós falamos na série de videoaulas da semana passada. As interações intermoleculares que nós discutimos em solução são, por exemplo, as dispersões de London, formadas aí por forças de dipolo instantâneo, tá bom? Como representado aqui nas dispersões que ocorrem entre uma molécula de octano e uma molécula de pentano. Nós temos também as interações intermoleculares devido à formação de dipolo-dipolo, que são dipolos permanentes, tá bom? Formados aqui na molécula de acetona e cloroformo, devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem essa molécula. Lembrando que tudo isso já foi visto na aula passada. Caso vocês não lembrem, voltem lá nessa aula e revejam essa aula. Temos também as ligações de hidrogênio formado entre átomos de hidrogênio e moléculas de oxigênio, flúor e nitrogênio, tá bom? Como representado aqui na interação, na ligação de hidrogênio entre uma molécula de etanol e uma molécula de água. E, por fim, as interações íon-dipolo, que estão representadas aqui entre moléculas de água e íons sódio. O NaCl sólido é um bom exemplo disso. Ele se dissolve facilmente em água porque as interações de atração solvente-soluto
entre as moléculas de água polares e os íons NaCl e Cl-, que são interações íon-dipolos, são suficientemente fortes para superar as interações de atração soluto-soluto entre os íons presentes no NaCl e as interações de atração solvente-solvente entre as moléculas de água. Lembrando que essas interações soluto-soluto são ligações iônicas e essas interações de atração solvente-solvente, nesse caso aqui entre as moléculas de água, são pontes de hidrogênio. Interações entre as moléculas de soluto e solvente são conhecidas como solvatação. Se o solvente for a água, aí nós damos o nome de hidratação. Para exemplificar o processo de dissolução do NaCl, nós temos aqui o caso onde adicionamos cloreto de sódio, sal de cozinha, à água. Temos aqui a representação do cristal de cloreto de sódio, que numa ampliação é representado dessa forma aqui, onde as esferas roxas são os cátions Na+, e as esferas verdes os ânions Cl-, tá bom? Em meio aquoso, então nós temos cristais de NaCl em água. Inicia-se o processo de dissolução e as interações solvente-soluto entre as moléculas de água e de NaCl permitem que o sólido se dissolva. Observem que a gente diminuiu o cristal e temos agora interações íon-dipolo entre Na+ e água e Cl- e água. Lembrando que essas interações são interações íon-dipolo, tá bom? Entre a molécula de água e a espécie iônica, tanto para o Cl- como para o Na+. E se continuarmos aqui na sequência cronológica, nós temos essa molécula, esse cristal sendo dissolvido para a formação dos íons hidratados em solução, até completa dissolução daquele cristal de cloreto de sódio. Processos em solução, eles são geralmente acompanhados por variações de entalpia, que foi discutido no capítulo de termoquímica. Podemos, então, usar a lei de Hess para analisar de que modo as interações soluto-soluto, solvente-solvente e soluto-solvente influenciam a entalpia da solução. Por exemplo, quando nós temos o soluto se dissociando para formar a espécie dissociada N-soluto, em equilíbrio, nós temos um ΔH do soluto. Já o solvente, quando ele se dissocia para formar N-solvente, temos um ΔH do solvente envolvido nesse processo. Na etapa 3, esse soluto dissolvido interage com esse solvente dissolvido para formar a solução. Nós temos, então, o ΔH da mistura. Se nós somarmos tudo, nós podemos cancelar os termos coincidentes, e aí nós temos a etapa global, onde o soluto não dissociado reage com o solvente não dissociado para formar a solução. Temos, então, o ΔH da solução. Pela lei de Hess, então, nós sabemos que o ΔH da solução é a somatória das etapas necessárias para eu chegar à minha reação global. Logo, o ΔH da solução vai ser igual ao ΔH do soluto, mais ΔH do solvente, mais ΔH da minha mistura. A separação das partículas de solutos sempre exige que a energia seja absorvida para que sejam superadas as interações atrativas. Portanto, esse é um processo endotérmico, absorve energia. Da mesma forma, a separação de moléculas de solvente para acomodar as partículas de soluto exige energia também é um processo endotérmico. O terceiro componente, que surge a partir das interações de atração entre as partículas de soluto e as partículas de solvente, aí sim libera energia, é um processo exotérmico. Para exemplificar isso, a figura 13.4 mostra a variação de entalpia que acompanha os processos de formação de solução. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem um processo global exotérmico, tá bom? O processo global libera energia. Nós temos aqui a entalpia crescendo de baixo para cima, e temos um patamar inicial, onde nós temos a entalpia inicial do sistema, onde precisamos de uma energia ser fornecida, ΔH positivo, para que o solvente agregado passe para solvente separado, passe para esse outro patamar de energia superior ao patamar inferior, tá bom? O mesmo ocorre com o soluto. Ele precisa de um ΔH de soluto, deve ser fornecido um ΔH de soluto à reação, para que ele saia do soluto agregado para o soluto separado e chegue a um outro patamar de energia.
A soma desses dois processos leva a esse patamar superior, onde eu tenho o ΔH absoluto mais o ΔH do solvente, processo endotérmico, absorve energia, ΔH positivo. No entanto, o processo da mistura, como a gente falou, ele é exotérmico, tá bom? E leva a um patamar de energia final menor do que o patamar de energia inicial para formar a solução. Consequentemente, o ΔH da solução é negativo e, portanto, o processo global é isotérmico, libera energia. O outro caso que a gente pode representar aqui é quando nós temos um processo global endotérmico. O processo global absorve energia. Para isso, nós partimos aqui de um patamar inicial, onde o ΔH inicial é representado por esse patamar aqui. Temos um ΔH do solvente sendo fornecido para o solvente agregado passar para o solvente separado, nesse patamar de energia. O mesmo efeito com o soluto, porém, um patamar inferior ao do solvente, tá bom? A variação global é a soma do ΔH do soluto mais o ΔH do solvente, para eu ter solvente e soluto separados. E o processo de formação da solução, como a gente mencionou, é isotérmica, no sentido oposto, para chegar a um ΔH final num patamar de energia superior ao ΔH inicial. Logo, o ΔH de mistura para formar a solução vai ser positivo, tá bom, gente? Então, a gente tem tanto um ΔH no processo global positivo, ou seja, endotérmico, quanto um ΔH no processo global negativo, sendo exotérmico. A variação de entalpia em processos pode indicar a extensão com que o processo ocorre. Processos exotérmicos tendem a ocorrer espontaneamente. Por outro lado, se o ΔH da solução é muito endotérmico, o soluto pode não se dissolver em uma extensão significativa no solvente escolhido. Assim, para que as soluções se formem, a interação solvente-soluto deve ser forte o suficiente para fazer com que o ΔH da mistura seja comparável em magnitude à somatória de ΔH do soluto mais ΔH do meu solvente. Ao discutir soluções, devemos ter o cuidado de distinguir o processo físico de formação da solução das reações químicas que levam a uma solução. E isso a gente discutirá exaustivamente durante essa sequência de 5 videoaulas. Quando um soluto sólido começa a se dissolver em um solvente, a concentração de partículas de soluto presentes na solução aumenta. Ou seja, está se dissolvendo, o soluto em solução começa a aumentar. Aumentando também as chances de que algumas partículas de soluto colidam com a superfície do sólido e sejam recombinadas. Esse processo que representa o oposto do processo de solução é chamado cristalização, ou seja, nós temos no sentido direto o soluto interagindo com o solvente e dissolvendo para formar a solução. No sentido reverso, a solução se cristaliza para formar soluto e solvente. Uma solução, ela é saturada quando está em equilíbrio com o soluto não dissolvido. A quantidade de soluto necessária para formar uma solução saturada em uma dada quantidade de solvente é conhecida como solubilidade desse soluto. Repetindo, a quantidade de soluto necessária para formar uma solução saturada em uma quantidade de solvente representa a solubilidade desse soluto. É o máximo que eu consigo solubilizar naquele solvente. Ou seja, a solubilidade de determinado soluto em determinado solvente é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma dada quantidade de solvente a uma temperatura específica, considerando que há soluto em excesso. Se dissolvermos menos soluto que a quantidade necessária para formar uma solução saturada, a solução torna-se insaturada. Sob condições adequadas, é possível também formar soluções com maior quantidade de soluto que o necessário para a formação de uma solução saturada. Nesse caso, nós temos soluções supersaturadas.
E para exemplificar a formação dessas soluções supersaturadas, nós temos aqui a figura 13.7, que mostra a precipitação de uma solução supersaturada de acetato de sódio. A solução da esquerda foi formada mediante a dissolução de cerca de 170 gramas do sal, acetato de sódio, em 100 ml de água a 100 graus Celsius. Vejam aqui quase a temperatura de ebulição da água, né? Em seguida, ocorreu um resfriamento lento, tá bom? Ou seja, a gente tem uma quantidade de acetato de sódio dissolvida na água maior, porque nós temos uma temperatura maior, e nós adicionamos, observem aqui, ó, ele tem uma pinça com um cristal de acetato de sódio, ele vai adicionar a esse beck onde eu tenho essa concentração maior de acetato de sódio dissolvido, porque eu estou numa temperatura maior, eu vou adicionar esse cristalzinho aqui para ver o que acontece. Ao adicionar esse cristal, que a gente chama de núcleo de cristalização, ele, como a solução está supersaturada, ocorre então a reação de cristalização. Tá bom? Voltando então a solução a ficar saturada, porque o excesso se cristalizou, formou precipitado no meu meio. Tá bom? Para saber mais sobre soluções saturadas, insaturadas ou supersaturadas, eu sugiro que vocês visualizem essa videoanimação que foi preparada especialmente para explicar esses fenômenos e que está disponível também no meu canal. Basta clicar aqui sobre a imagem. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Eu deixo aqui uma atividade assíncrona número 8, que deve ser postada até as 23 horas e 55 minutos do dia 4 de julho. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!